E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui do Planeta Humanas. Hoje a gente vai ter uma aula de atualidades e não tem tema mais atual do que OTAN, né? Se você acompanha os jornais, se você está entrando aí diariamente nas suas redes sociais, certamente você está sendo também bombardeado com informações, com notícias envolvendo aí o conflito entre Rússia e Ucrânia, mas que envolve também diretamente a OTAN. Nesse contexto aí, se você ainda não parou para entender o que é a OTAN, pesquisar sobre a história dessa organização, fica aí nessa aula que eu trouxe o essencial para vocês entenderem o que é essa tal OTAN que a gente escuta aí falar todos os dias. Se você ainda não é inscrito no canal, já vai deixando sua inscrição, ativa também o sininho de notificações, porque vocês vão estar sempre recebendo conteúdos desse tipo. Conteúdos que são muito importantes para ajudar vocês com os estudos e também para entender a nossa realidade atual. Já deixa também o seu like no vídeo, porque isso ajuda demais esse trabalho que eu realizo. E se você tem aí algum amigo familiar que ainda não sabe também o que é a OTAN, compartilha, manda esse vídeo para ele, para que ele possa aí ficar por dentro também dessas questões. Fechou? Então, tudo certo, bora lá. Como eu disse a vocês, né? A sigla OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico Norte, e a gente está ouvindo falar muito sobre a OTAN por conta dos acontecimentos envolvendo aí Rússia e Ucrânia. A OTAN está no meio dessa situação aí, né? Não participando do conflito armado, pelo menos não ainda, né? Esperamos que fique assim. Afinal, a OTAN é uma organização composta por muitos países e países com um poderio militar muito forte. E se por acaso a OTAN entra nesse conflito aí, o que pode ocasionar uma terceira guerra mundial, assim, é só esperar o fim, né? Porque, meu querido, a coisa não vai ficar boa não, para ninguém. Na melhor das hipóteses, o planeta Terra continua existindo. Bem, bora conhecer aí, né? Essa tal OTAN. Vamos começar por algumas informações mais gerais. O que é a OTAN? É uma aliança militar internacional. Quando ela surgiu em 1949, o contexto em que ela surge é o contexto lá da Guerra Fria. Se você já estudou sobre o tema, você deve saber que de um lado estava os Estados Unidos, representando o bloco capitalista, do outro lado estava a URSS, também conhecido como União Soviética, que representava, por sua vez, o bloco socialista. O objetivo geral, o objetivo mais amplo, né, da OTAN é proteção mútua. Os países que fazem parte dessa organização, eles têm por objetivo principal proteger um ao outro. E quanto à composição da OTAN, atualmente são 30 países que fazem parte da organização, e eu coloquei ali também uma observaçãozinha, existem os aliados extra-OTAN, que até o Brasil faz parte desse grupo aí. Você sabia disso? Não? Beleza, vocês vão entender mais à frente, eu vou explicar para vocês o que significa isso. Já que a gente está falando de composição de países, vamos ver aqui os países que fazem parte da OTAN e onde é que eles estão localizados aí no globo. Como eu disse a vocês, a OTAN tem origem lá em 1949 e lá no seu início eram 12 países que faziam parte da OTAN. Como vocês podem ver aí, Noruega, Portugal, Reino Unido, França, Islândia, Itália, Holanda, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Luxemburgo e o Grande Estados Unidos faziam parte inicialmente da OTAN. Com o passar do tempo, outros países foram entrando na organização. A gente tem entradas em 1952, 1955, aí deu um salto para 1982, né? Entrou a Espanha, e aí, já perto dos anos 2000, a gente tem entrada de mais 3 países, incluindo a Polônia, que também está no centro dessas questões aí, né? Envolvendo o conflito lá entre Rússia e Ucrânia, e junto com ela, nesse ano, entrou aí a Hungria e a República Tcheca. A gente tem aí também entradas em 2004 e 2009, e mais recentemente a gente tem as últimas entradas de países que foram em 2017, Montenegro, e 2020, a Macedônia do Norte. Vou passar vocês para o Mapa Mundi para vocês fazerem uma visualização de onde esses países estão localizados aí no globo. Você vê aqui do lado da América, né? Estados Unidos e Canadá, e a grande maioria dos países que fazem parte da OTAN estão lá do outro lado, principalmente na Europa, como você pode visualizar aí. Detalhe, né? A gente pode visualizar que muitos países que fazem parte da OTAN estão ali na fronteira, né? No limite que envolve a Rússia e a Ucrânia. Esse fato dos países estarem muito próximos ali do conflito é o que acende um alerta para a possibilidade da OTAN até entrar nesse conflito. Digamos que dá na telha, né, dos russos atacar um desses países aí, isso praticamente significa que a OTAN entra na guerra. E a OTAN entrando na guerra, como eu disse para vocês no início da aula, né, o problema vai ser
Grande, grande demais. Enfim, vamos falar mais sobre a OTAN, né? Vimos aí os países, vimos essa questão, né, do perigo por eles estarem muito próximos ali do conflito. Vamos avançar agora para outros pontos importantes envolvendo esse tema aí. Bem, a gente falou naquelas informações gerais que o objetivo principal dessa organização é estabelecer mecanismos onde todos os países que fazem parte vão se proteger mutuamente. Mas aí surge a questão, né? Essa proteção é relacionada a quê? Aí a gente volta um pouquinho na história e vai lá para o início, lá para a origem dessa organização. Após a derrota do nazismo, lá na Segunda Guerra Mundial, muitos países adotaram o regime socialista, alinhando-se assim com a União Soviética, né? A União Soviética, que, como eu já disse a vocês, representava o bloco socialista, exerceu uma grande influência nesses países e vinha influenciando outros mais. Para conter esse avanço, os países capitalistas também resolveram reagir. E essa era, desde o início, a principal orientação dos países que estavam ali compondo a OTAN. Eles eram principalmente países capitalistas. E tinha aí entre eles, claro, grandes potências capitalistas. Então, voltando à questão, a primeira situação que envolve proteção aí é justamente a proteção contra esse avanço do socialismo. Mas claro que eles não estão pensando somente nessa questão. A gente não quer que os outros países sejam socialistas. Há basicamente três questões principais que a gente pode levar em conta quando trata dessa questão de proteção. Basicamente, os países que estavam ali compondo a OTAN, eles pensavam principalmente na questão bélica, né, militar, afinal é um contexto que envolve guerras, né, conflitos militares, mas também há de se levar em conta a questão política e a questão econômica. Isso já fica assim bastante evidenciado porque a gente está falando de quê? De um lado capitalismo, do outro lado socialismo. Hoje pode nem estar tão evidente assim essa questão de uma luta entre capitalismo e socialismo, mas essas três questões, militar, política e econômica, ainda fazem parte das grandes preocupações, né, dos grandes interesses que envolvem aí os países que compõem a OTAN. Fechou? Ficou compreendido isso? Então vamos à próxima questão, que inclusive envolve aí o nosso país. E o Brasil nessa história, né? O Brasil faz parte da OTAN? O Brasil tem alguma coisa com a OTAN? Vamos ver isso agora. Por um lado, o Brasil não faz parte da OTAN. Como a gente já viu, né, ele não está ali entre os países que fazem parte dessa organização. Mas, por outro lado, ele é considerado um aliado importante extra-OTAN. O nosso país recebeu essa designação em 31 de julho de 2019 e ela foi dada pelo presidente americano Donald Trump. Aí você deve estar se perguntando, na prática, o que é que isso implica? O que é que isso permite ao nosso país? Basicamente, essa designação permite aí ao nosso país cooperar com algumas situações com os países que envolvem aí a OTAN. Por exemplo, projetos e pesquisas, participação em iniciativas, antiterrorismo, por exemplo, compra de certos equipamentos e também exportação de certos materiais, principalmente equipamentos e materiais que são usados aí para questões militares. Em resumo, o Brasil não faz parte da OTAN, ele tem sim uma relação amigável com a OTAN e essa relação permite cooperação em algumas situações específicas. Podemos dizer que as obrigações principais que os países da OTAN mantêm entre si não se aplicam aí, nesse caso, ao nosso país. Em se tratando de guerra, né, o Brasil não teria que participar obrigatoriamente desse conflito, beleza? Para a gente finalizar essa aula de hoje, vamos pensar o seguinte: a OTAN já participou de alguma guerra? Já houve uma mobilização aí de todos esses países para algum conflito? Bem, guerra, guerra mesmo não, né? Mas existiram sim aí algumas diversas operações que a OTAN já participou em diferentes lugares e em diferentes situações. A gente pode citar aí, por exemplo, operações lá na Turquia em 1990, na Bósnia e Herzegovina também houve uma intervenção em 1992, em Kosovo mais uma intervenção em 1998, no Afeganistão após os ataques de 11 de setembro de 2001 também a OTAN participou, né, de operações lá no país de onde vieram os terroristas. Além disso, Iraque, 2004, no Golfo de Aden, houve uma operação de combate à pirataria em 2009 e uma mais recente na Líbia, houve uma intervenção em 2011. E aí fica a grande questão, né? Será que a próxima vai ser em 2022? Esperamos que não, né? E não é só esperamos, rezamos para que isso não aconteça. Esperamos, na verdade, que tudo isso se resolva o mais rápido possível e que não se estenda, não se prolongue, não aumente aí esse conflito e passe a envolver outros países ou até, na pior das situações, envolver a OTAN. Com esse ponto, gente, eu fecho aí essa aula de hoje.
Vimos diversos pontos aí envolvendo a OTAN. Como eu tinha prometido, né? Inclusive questões aí envolvendo o Brasil. Será que o Brasil tem alguma coisa a ver com isso? Compreendemos a situação dele com relação à OTAN e, consequentemente, com relação a esse conflito aí. Com isso, né? Agora você já tem algumas informações valiosas para você até interagir com as informações que você recebe aí no dia a dia sobre esse conflito. Muito em breve eu trago mais conteúdo para vocês sobre a OTAN, sobre questões que envolvem esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Por conta disso, filhote, não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações, porque aí você vai receber tudo em primeira mão. Não esquece também o like no vídeo para fortalecer aqui esse trabalho que eu realizo. Compartilhe esse vídeo com seus colegas, familiares também, para que todo mundo se integre aí do que é essa organização que todo mundo está ouvindo falar na atualidade. Então é isso, eu fico por aqui. A gente se vê na próxima aula. Vai acompanhando aí o canal que tem muito mais. Fechou? Até mais, gente. Bons estudos para vocês aí.